Olá, peregrinos, olá, peregrinas, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica aqui no canal do Peregrino. Temos aqui uma palavra que certamente vai falar ao nosso coração. Mas antes de iniciarmos aqui o texto bíblico, eu quero aqui cumprir um protocolo formal de convidar a você que ainda não é um inscrito aqui do canal. Faça aqui a tua inscrição, vamos caminhar juntos. Será um privilégio termos aqui a tua companhia. Não se esqueça também de ativar aí o sininho para você receber uma notificação do YouTube toda vez que eu postar uma mensagem, um vídeo novo aqui no canal. E na descrição eu vou deixar para você o endereço para que você possa também seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Tem aí o endereço do Facebook, do Instagram, do Twitter, um canal no Telegram, onde de segunda a sábado existe ali um texto bíblico com uma reflexão para você já começar o dia meditando na palavra do Senhor. E também disponível os links para os podcasts. Estão disponíveis podcasts em diversas plataformas e tudo isso vai estar para você aqui na descrição deste vídeo, ok? Vou pedir para que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos lá no capítulo de número 3. Salmo capítulo 3. Vamos ver aqui o que diz o texto bíblico. Acompanhe comigo aqui a leitura. Salmo de Davi. Diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra. Senhor, fale conosco através dessa mensagem bíblica. Que através dessa mensagem bíblica nós possamos, ao final, sairmos fortalecidos pela tua presença. Que o Espírito Santo possa me usar, Senhor, como um canal de bênção e que da minha boca saiam palavras de salvação e vida eterna para as pessoas que estão do outro lado assistindo a este vídeo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, aqui nós temos um salmo de Davi. E Davi escreveu este salmo quando ele fugia do seu filho, Absalão. Esse evento ele está relatado também no livro de 2 Samuel, entre os capítulos 15 e 18. Depois você pode ir lá e ler um pouco mais para você compreender o contexto todo que está no pano de fundo destes salmos aqui. Davi estava enfrentando um momento de luta, um sofrimento por conta dessa perseguição familiar. E o texto aqui nos traz então, mesmo Davi reportando toda essa angústia, nós podemos dizer que por detrás de tudo isso temos uma mensagem muito forte de encorajamento, um convite a renovar as nossas forças e depositar a nossa confiança e a nossa salvação em Deus. É interessante porque, por mais contraditório e desconfortável que possa parecer, os processos de lutas, eles são os que mais contribuem para o nosso crescimento e o nosso amadurecimento espiritual. Os vales, os desertos, as provações, seja lá como você queira chamar,
esse momento que você possa estar passando, mas são situações aonde a nossa fé, ela é levada ao limite, ela é testada por Deus. Agora, as lutas, elas provocam sofrimento. As lutas, elas podem trazer momentos de angústia, momentos de aflição. E essa situação aqui de Davi, ela traz inclusive um agravante. Lutas em ambientes familiares quase sempre tendem a ser mais dolorosas. E o porquê? Porque geralmente envolvem pessoas que amamos. E quando alguém da família sofre, isso acaba afetando toda a família. A dor dos pais certamente acaba gerando sofrimento para os filhos e vice-versa. E aí, se você ler então lá os textos de 2 Samuel, entre os capítulos 15 e 18, você vai ver que Davi sofreu muito com essa situação envolvendo esse seu filho, Absalão. Davi foi um grande homem de Deus, isso é fato, mas ele também teve os seus momentos ruins. E foi exatamente no âmbito familiar que Davi experimentou seus mais agudos sofrimentos. O erro de Davi, na sua relação com Betseba, lhe custou muito caro. Ainda lá em 2 Samuel, no capítulo 12, entre os versos 10 ao 12, nós vamos ver que havia da parte de Deus uma sentença sobre a casa de Davi por causa daquilo que Davi havia feito com a casa de Urias, que era o marido de Betseba. O texto aqui do Salmo 3 revela então que realmente, por detrás de tudo isso que estava relatado aqui, há um sofrimento de Davi por conta da conspiração do seu próprio filho, o Absalão. E aí, conforme nós lemos aqui nos 2 primeiros versículos, o texto traz logo de imediato este sofrimento de Davi. E Davi continuando, depois nós vamos ver que no verso 3 e 4, ele já vai trazer ali que apesar do sofrimento, havia da parte dele uma confiança muito grande no Senhor. E por fim, nós vamos ver aqui no final do texto que, em meio a toda essa angústia, ele então recorre a Deus e faz ao Senhor um pedido. E é então em cima desses 3 pontos que eu gostaria de desenvolver com você as nossas reflexões. E eu quero te pedir, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração através deste texto bíblico e através dessa palavra. Por que Davi teria enfrentado todo esse sofrimento? E por que Deus teria permitido que Davi fosse vítima desta rebelião do seu próprio filho, de Absalão? Conforme eu mencionei anteriormente sobre a casa de Davi, Deus decretou uma sentença, Deus decretou um juízo. Deus perdoou os pecados do rei, mas ele teve que assumir as consequências dos seus erros. Podemos elencar algumas coisas que aconteceram na família de Davi por conta disso. O filho do adultério com Betseba morreu. Depois, o filho de Davi, mais velho, o Amon, abusou da sua meia-irmã Tamar. E aí, por conta disso, o irmão de Tamar, que era Absalão, vingou-se matando Amon. Por conta disso, então, Absalão fugiu da presença do pai por vários anos, mas depois foi permitido por Davi que ele voltasse. Mas mesmo permitido o retorno do filho, Davi, ainda muito magoado, triste com aquilo que ele havia feito, se recusou a vê-lo por 2 anos. E por conta disso, o ressentimento no coração de Absalão foi crescendo. E para vingar o desprezo do pai, ele começou então uma conspiração, cortejando as pessoas descontentes com o reino e apresentando-se ali como um líder mais compreensivo do que o seu pai.
E abreviando aqui um pouco essa história, temendo essa grande conspiração de Absalão, o texto lá de Samuel nos diz que Davi foge de Jerusalém. E é nesse contexto que Davi, então, escreve aqui no início do Salmo 3, dois grandes problemas. No verso 1 ele fala do crescimento do número dos seus adversários. E no verso 2, da maledicência de muitos a seu respeito. Absalão era um homem bonito, carismático, articulado na maneira de falar. No entanto, ele era um mentiroso sagaz e ele sabia como enganar o povo e conquistar o coração das pessoas. E por conta disso, o número de seguidores de Absalão iam crescendo a cada dia. E por isso que Davi se via angustiado. Não é apenas o número de adversários que crescia, mas também os comentários de maledicência a respeito de Davi. Durante a sua fuga de Jerusalém, Davi chegou inclusive a ser amaldiçoado pelo caminho por um homem chamado Simei, que era um integrante da casa de Saul. E muitas pessoas ao redor de Davi acreditavam ali que o fim do rei Davi estava próximo por conta dos seus erros cometidos. Você já viveu ou está vivendo alguma situação semelhante a essa? Pessoas dizendo que já acabou para você, que não tem mais jeito, que Deus te abandonou. As pessoas olham para os teus erros, te julgam e avaliam você pelas circunstâncias que você está inserido. Se você está experimentando isso, talvez você esteja com o seu coração aflito, com o seu coração angustiado, assim como estava o coração de Davi. Para Davi, as coisas realmente pareciam não estar nada fácil. Eu olho para isso, eu lembro do que escreveu Jay Blunkard. Deus prefere que tenhamos dor santa ao invés de prazer profano. Dor e sofrimento não são necessariamente sinais da ira de Deus. Podem ser exatamente o contrário. E sobre isso ainda John Piper escreveu: Deus usa o sofrimento para nos desmamar da autoconfiança e nos fazer depender exclusivamente de Deus. E quando nós lemos aqui a continuação do Salmo 3, nós vamos entender que foi exatamente isso que o texto nos leva a crer. Que pensando dessa mesma forma, Davi vai expressar a sua confiança em Deus nos versos seguintes. E no verso 3 e 4, Davi então levanta a sua cabeça, refaz as suas forças em Deus e nos deixa mostrar claro que ele não estava abatido, apesar das circunstâncias. Que ele faz uma oração, trazendo 6 certezas que eu e você devemos ter. Primeiro, o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa glória. O Senhor é o nosso restaurador. O Senhor é aquele que responde às nossas orações, é aquele que nos sustenta e também é o que nos encoraja. É em cima dessas 6 verdades que nós devemos firmar a nossa fé através dos momentos de adversidade. Através de Davi, a palavra de Deus aqui está nos ensinando que nós devemos reconhecer que o Senhor é o nosso escudo. Isso significa dizer que Deus é o nosso protetor, é aquele que nos defende e nos protege dos ataques inimigos. Embora Davi tenha sido um grande rei, um homem que foi exaltado durante a sua vida na terra, Davi também reconheceu que a única coisa que ele tinha para se gloriar é o conhecimento de Deus.
Conhecer a Deus é a glória de Davi. E conforme está escrito na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, como cristãos, nós vamos compartilhar da glória de Cristo Jesus. Amém? Davi também demonstrou que confiava plenamente em Deus e que Deus reintegraria o cargo de rei a ele. Apesar de haver ali a sentença de juízo sobre a sua casa, mas ele também sabia das promessas de Deus para a sua vida. E ele confiava em Deus, sabendo que o Senhor é aquele que põe e dispõe. O Senhor é aquele que humilha, mas também é aquele que exalta. O nosso Deus é aquele que derruba, mas também é aquele que levanta. Davi estava certo de que essa sua oração não ficaria sem resposta. Ele sabia que ao final de tudo, o que prevaleceria seria a vontade de Deus e não a vontade de Absalão. E diante disso eu quero dizer a você, não importa as circunstâncias, não importa aquilo que você está enfrentando, clame ao Senhor e tenha certeza que Ele te responderá. Amém? Quando acordava pela manhã, Davi percebia que Deus o havia protegido durante a noite. É por isso que ele escreveu no verso 5, o Senhor é quem me sustenta. Poucos são os cristãos que conseguem dormir tranquilamente quando passam por provações e por tribulações. A razão pela qual Davi dormia bem era a sua plena confiança em Deus. Na noite de ontem nós estivemos presentes no evento da Ordem dos Pastores Batistas da América do Norte, seção New England, ali na cidade de Nagataki, em Connecticut. E o pastor Sérgio, que levou a mensagem, que é o presidente da Associação das Igrejas Batistas na América do Norte, trouxe uma palavra muito forte falando sobre crer em Deus e descansar em Deus. Existe uma relação entre essas duas palavras e que realmente fecham o contexto. Porque não adianta você dizer que crer, mas não descansa no Senhor, não confia em Deus. Isso tem total relação com essa mensagem, porque aqui Davi demonstrava claramente que ele cria e descansava enquanto Deus o protegia. É como está escrito no Salmo 121, nos versos 3 e 4. O guarda de Israel não dorme e nos guarda durante as noites. Eu quero aqui citar para você uma frase dita por Billy Graham. A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa maior do que Deus e a sua vontade para nós. O que tem afligido o seu coração? Será que o seu problema é maior do que o seu Deus? O seu problema pode ser maior do que você. A solução aos seus olhos pode até parecer impossível, mas certamente não é maior do que o nosso Deus e muito menos impossível para Ele. Nós precisamos realmente aprender a crer e a descansar no Senhor. Amém? E pela manhã, Davi relata que ele acordava reanimado pelo Senhor, cheio de coragem, ao ponto de dizer que não temia os milhares que tomavam posição contra ele por todos os lados. Davi demonstra tanta fé e tanta confiança em Deus que, apesar dessas ameaças, lá em 1 Samuel 14,6 está escrito que ele disse: eu sozinho com Deus sou maioria. Amém? E nós vimos aqui nos versos finais que Davi então finaliza o Salmo 3 fazendo um pedido ao Senhor.
Davi clama a Deus por libertação e por salvação. Davi já havia experimentado em muitas outras situações o amor e o poder de Deus a seu favor. E é por isso que ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus daria a vitória a ele sobre Absalão. E quando então ele escreve no verso 8, o Senhor é a salvação, ele está reconhecendo e acreditando a Deus a vitória e o livramento que ele teria. Nós aprendemos muita coisa com isso. Não queira tomar para si aquilo que Deus faz na sua vida. O agir de Deus é perfeito e oportuno. E assim, como aconteceu com Davi, que recebeu das mãos de Deus a vitória sem precisar que ele mesmo colocasse suas mãos sobre Absalão, o Senhor nos ensina que nós temos que aprender a confiar e a esperar em Deus. Amém? Certamente o Espírito Santo já deve ter ministrado muita coisa ao seu coração durante essa mensagem. Mas eu gostaria de fechá-la trazendo para você mais duas aplicações práticas importantes que nós podemos extrair desse texto. Primeiro, essa situação de Absalão com Davi revela que o pecado pode trazer consequências desastrosas, principalmente dentro da sua família. O pecado de Davi, mesmo perdoados por Deus, geraram sofrimento para ele e para os seus filhos. E a segunda coisa que nós devemos aprender também com esse texto: em guerra familiar não há vencedores. Todos perdem. Olhando para o texto de 2 Samuel, capítulo 18, verso 33, nós vemos que ao saber da morte do seu filho Absalão, Davi sofreu uma profunda dor. Procure resolver os conflitos da sua casa. Peça a Deus sabedoria, a guia e a direção do Espírito Santo, que Ele certamente vai te dar. Amém? Eu gostaria de encerrar essa mensagem fazendo aqui uma oração por você. Vou pedir para que você então me acompanhe. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos neste momento elevar a Ti um clamor em nome de Jesus, te louvando, Senhor, e te agradecendo por mais essa palavra. Obrigado, Senhor, por ter falado ao nosso coração. As provações são como tempestades que servem para testar a nossa fé. Servem para nos mostrar se o nosso alicerce está em Ti. E para nos assegurar que é somente em Ti que nós devemos estar firmes e alicerçados para sermos vencedores em nossas adversidades. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque Tu nunca nos desamparaste. Conforme nós vimos hoje nessa mensagem, Tu és o nosso escudo, Senhor. Tu és a nossa glória. Tu és aquele que nos restaura. Sabemos, Senhor, que esta oração chegará ao trono da Tua glória e tocará, Senhor, em Ti. E diante de Ti, Tu mandará resposta, Senhor, para as nossas necessidades. Mesmo, Senhor, quando nós nem sequer conseguimos abrir a nossa boca, a Tua palavra nos ensina que o Espírito Santo leva até Ti os nossos gemidos inexprimíveis. Obrigado, Senhor, pois Tu és aquele que nos sustenta. E ao ouvir a Tua palavra, nós saímos cada vez mais firmes, cada vez mais encorajados. Graças Te damos, ó Pai, porque sabemos que em Ti nós podemos confiar e que em Tuas mãos nós devemos entregar todos os nossos problemas. Seja lá qual for a situação, Senhor, seja lá qual for o problema que esse irmão que está do outro lado, essa irmã que está do outro lado assistindo a esse vídeo, Senhor, seja lá o que ele possa estar passando, nós Te pedimos, Senhor, neste momento,
entra com providência, entra com sabedoria, dando a luz e resolvendo, Senhor, os conflitos, os problemas, apaziguando, levando a paz aos lares dessas famílias. Porque nós sabemos, Senhor, que como nós vimos aqui, guerras familiares, não há vencedores, que todos perdem. Por isso, ó Deus, que nós pedimos a Tua intervenção e em Tuas mãos nós entregamos as nossas vidas. Cuida de nós, Senhor. Cura nossas feridas, sejam físicas, espirituais. Restaura o nosso coração. Senhor, renove as nossas forças e entre com providência aonde é necessário e alivia, Senhor, a dor daqueles que estão sofrendo. Obrigado. Obrigado por tudo, Paizinho. E em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.